Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu queria falar justamente sobre a Batalha de Stalingrado. Então, vamos lá. A Operação Barbarossa, né, que é a Barba Vermelha, que foi a invasão da Rússia pela Alemanha nazista, rompendo o pacto de não agressão nazi-soviético, Ribbentrop e Molotov, que eram os ministros das relações exteriores dos dois países, deu origem a esse fronte, né, o fronte oriental da Alemanha com a Rússia. Então, vamos falar aqui sobre o Stalingrado, que foi a batalha mais importante desse conflito entre a Alemanha e a Rússia durante a Segunda Guerra. Então, vamos lá. Inverno Russo, 1942, um dos mais brutais de todo o século XX. Agora coloca nisso a maior guerra que o mundo já tinha visto. Duas potências se chocando como se estivessem disputando a própria história. É nesse cenário que nasce a Batalha de Stalingrado, um daqueles momentos em que o destino da humanidade realmente mudou de direção. E o mais impressionante é que nada ali foi inevitável. Cada rua, cada tijolo, cada esquina virou um capítulo de sofrimento, resistência e, acima de tudo, teimosia humana. Stalingrado era uma cidade industrial soviética às margens do rio Volga, por isso que hoje ela se chama Volgogrado, um lugar que, em tese, não deveria ter mais importância do que outras cidades. Só que o nome Stalingrado dava a Hitler e a Stalin motivos pessoais demais para deixar esse ponto no mapa virar uma obsessão. Hitler queria quebrar moralmente a União Soviética e cortar o acesso russo às regiões petrolíferas do Cáucaso. Stalin, por outro lado, não podia aceitar perder a cidade que carregava o próprio nome. O resultado foi transformar um local comum no palco mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão chega em 1942 confiante, rápido, acreditando que seria mais uma vitória fácil, como tinha sido no começo da Operação Barbarossa. Só que, ao se aproximarem de Stalingrado, eles descobrem que a guerra urbana não tem nada a ver com a Blitzkrieg, aquela guerra relâmpago que todo mundo conhece. As ruas estreitas impediam tanques de avançar, as fábricas viravam fortalezas e cada prédio tomado pelos alemães era reconquistado à noite pelos soviéticos. Surgiu até uma expressão para isso, Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos, porque tudo acontecia em porões, túneis, escombros, ruínas, como se a humanidade tivesse regredido a um estágio primitivo de sobrevivência. E aí entra a resistência soviética, que não era só militar, mas quase psicológica. O Exército Vermelho não estava apenas defendendo uma cidade, estava segurando uma ideia e uma identidade. Os soldados soviéticos tinham ordens explícitas de não recuar. Existia até a famosa Ordem 227, nem um passo atrás. Isso criou uma atmosfera de desespero, porque recuar podia significar morte pelas próprias tropas, e avançar significava encarar alemães experientes, armados e muito bem treinados. Era uma equação completamente cruel. Só que a Alemanha comete um erro estratégico fatal. Subestima o inverno e a capacidade soviética de trazer cada vez mais homens, armas e suprimentos pela outra margem do Volga, o rio, né? Enquanto isso, as tropas de Hitler iam se desgastando, se espalhando demais e perdendo força. É nesse momento que acontece o grande movimento da virada, a contraofensiva soviética chamada Operação Urano. Essa operação consistiu em não atacar Stalingrado diretamente, mas cercar as tropas alemãs pela retaguarda, atingindo principalmente os flancos, que eram defendidos por exércitos romenos e italianos, menos preparados e com menos equipamentos. Quando essa manobra dá certo, os soviéticos fecham o cerco ao redor da Sexta Armada Alemã, comandada pelo general Paulus, e de uma hora para outra, cerca de 300.000 soldados alemães ficam presos dentro de Stalingrado sem suprimentos adequados, sem comida, sem aquecimento e com munição ficando cada vez mais escassa. Hitler ordena que eles não tentem romper o cerco, promete que a Luftwaffe vai abastecer tudo por via aérea, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, né? Só que isso nunca acontece de forma suficiente. Os aviões não conseguiam pousar, o clima atrapalhava
e os alemães iam sendo lentamente sufocados pela fome, pelo frio e pelos ataques constantes dos soviéticos. Virou um cerco medieval dentro do século XX. E aqui tem um ponto importante. Stalingrado não virou só uma derrota militar para a Alemanha, virou uma quebra psicológica. Até então, o exército alemão parecia invencível. Depois dali, a aura de invencibilidade desaparece. Em fevereiro de 1943, sem condições de continuar lutando, Paulus se rende, algo inaceitável para Hitler, que esperava que ele lutasse até o último soldado. Foi a primeira grande capitulação alemã na guerra, e o impacto disso reverbera até hoje. A cidade em si virou poeira. Quase 90% de Stalingrado foi destruída. O número de mortos é quase impossível de calcular com precisão, mas estimativas apontam cerca de 2 milhões de mortos entre civis e militares de ambos os lados. É uma quantidade de vidas que ultrapassa o entendimento humano. A batalha virou o símbolo da resistência soviética e o início da grande virada da guerra no fronte oriental, que mais tarde levaria o Exército Vermelho até Berlim. O mais marcante de Stalingrado é que ela mostra o limite extremo da condição humana. De um lado, soldados alemães que acreditavam numa vitória inevitável e foram tragados por uma estratégia falha e pelo fanatismo de Hitler. Do outro, soviéticos que lutavam em ruínas geladas por uma cidade destruída, mas que representava muito mais que pedras. Representava a sobrevivência de um país inteiro. Quando você olha para Stalingrado, entende que algumas guerras não são vencidas por tanques ou aviões, mas por resistência pura, pela capacidade de suportar o inimaginável, e isso faz a Batalha de Stalingrado continuar viva até hoje como um dos capítulos mais intensos, brutais e decisivos de toda a história moderna da humanidade. Não porque alguém ali queria ser herói, mas porque todos estavam presos no momento em que recuar parecia impossível e sobreviver virou a única estratégia. Então aí, mais um dos eventos da Segunda Guerra que eu considero como sendo um dos principais eventos desse conflito armado mundial. Um dos principais eventos que eu digo, um dos eventos mais decisivos para o desfecho da guerra, para o desenrolar da guerra que ela teve. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.